Bem-vindos ao episódio 4 do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma imagem mais segura, confiante e assertiva para qualquer ocasião, independente do seu orçamento. Eu sou Estela Moncaio, estrategista de imagem e marca pessoal, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre dress code, ou melhor, a falta dele, já que a gente está vivendo a era do fim do dress code. Mas antes de começar a falar desse fim, se é que é um fim, vamos primeiro começar entendendo o que é dress code. Dress code é um termo em inglês que significa código de vestir e é um conjunto de normas e orientações sobre aparência, vestuário, imagem pessoal, que tem como objetivo criar um padrão de apresentação. É muito comum existir dress code em ambientes e situações mais formais. E o rigor, desse dress code geralmente aumenta conforme o nível de formalidade dessas situações e desses ambientes. Dizem que existe um propósito para o dress code. A ideia é garantir que, numa determinada situação, ninguém chame mais a atenção do que aqueles que realmente precisam chamar a atenção. É o caso, por exemplo, de um casamento, em que os convidados não podem, não devem chamar mais a atenção do que os noivos, né? Ou numa formatura, em que, mais uma vez, os convidados não devem chamar mais a atenção do que os próprios formandos. A história do dress code meio que acompanha a história da humanidade. Dizem que o dress code remonta ao século VII e era o que regulava ali, orientava, né, a diferença de vestuário entre a nobreza, a realeza e o resto da população, né? Então, naquele momento, o dress code tinha como significado o status. Ao longo aí do tempo, da história da humanidade, o dress code acabou passando por várias transformações, assim como o próprio ser humano, e migrou um pouco para o ambiente, inclusive empresarial, corporativo. E mesmo nos últimos anos, ele continua mudando, né? Especialmente depois ali da pandemia, da pandemia em diante, apesar de ter começado um pouquinho antes, mas especialmente depois da pandemia, várias empresas aboliram, digamos assim, o uso de um dress code mais formal, tá? Isso não quer dizer que a gente possa se vestir de qualquer forma para ir trabalhar, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas antes eu quero explicar o que orienta, né, os vários tipos de dress code. E o que orienta são os níveis de formalidade. Dentro do ambiente corporativo, a gente tem 4 níveis de formalidade principais e eu vou discorrer sobre cada um deles agora. Bom, o primeiro nível de formalidade que eu vou trazer para vocês é o esporte profissional, que talvez seja o mais informal de todos. Ele tem poucas ou quase nenhuma norma, né, ou padrão aí de orientação e é basicamente a nossa vestimenta do dia a dia, né? É claro que a gente não precisa colocar ou incluir aí nessa vestimenta do dia a dia chinelos ou roupas muito rasgadas, né? Lembrando que ainda é um traje profissional, tá? Mas é realmente um tipo de vestuário mais informal, que comunica bastante despojamento, acessibilidade, proximidade, tá? E onde entram as camisetas, entram as calças jeans, os tênis, roupas mais coloridas, né? Sem muita textura mais rígida, são roupas um pouco mais maleáveis, né? E geralmente a gente vai ver esse tipo de vestuário em áreas profissionais associadas a esportes, empresas de tecnologia bem informais, tipo startups, e de maneira geral em áreas que não exigem qualquer tipo de formalidade, ok? Na sequência, a gente vai ter o casual profissional, que ele já tem um pouquinho mais de rigor e orientação, mas ainda é bastante despojado se a gente for pensar um nível mais formal. É um tipo de vestuário que talvez nas empresas mais formais ele seja adequado para o Casual Friday ali, tá? Então a gente vai ver um pouco mais de estrutura, calças de sarja, camisas usadas para fora, as camisas polo, né? A gente vai ter ali o sapatênis,
ou um sapato médio formal, né, que provavelmente não vai ter cadarço, então mocassins, por exemplo. E a mensagem que a gente transmite, né, que a gente percebe sendo transmitida por esse código, é uma mensagem de ainda acessibilidade, mas com um pouco mais de confiança, um pouco mais de competência, digamos assim, tá? É muito visto em escritórios, por exemplo, de marketing, de publicidade, que não tem tanta formalidade assim, né? Mas também não são exatamente tão casuais como o primeiro nível que a gente conheceu por aqui. Na sequência, a gente tem o nível de formalidade semi-formal ou novo formal. Nesse nível, a gente já tem um pouco mais de formalidade, um pouco mais de orientação e rigor nas regras, tá? E a gente vai ver mais tecidos planos, então a gente vai ver um pouco mais de alfaiataria, por exemplo, mas não necessariamente aquela alfaiataria demasiadamente tradicional, a gente vai ver uma alfaiataria um pouco mais moderna, né? A gente pode ter mistura também de uma calça de alfaiataria de uma cor com um paletó, um blazer de outra cor, né? Não necessariamente você vai vestir o costume de maneira completa, né? Mas já entram aí as camisas, né? Já colocadas para dentro da calça, sapatos também um pouco mais formais, podendo inclusive ser aqueles que já tem cadarço, né, geralmente de couro, solado um pouco mais de couro, né, não é uma vestimenta assim tão colorida, né, mas a gente pode fazer aí algumas misturas de neutros ou neutros coloridos, né, e de maneira geral a mensagem que se transmite é de mais seriedade, credibilidade, mas também ainda mantendo aí um pouco de acessibilidade, tá, mas bastante profissionalismo. É muito comum que esse tipo de vestimenta seja usado em multinacionais, em escritórios, por exemplo, de imóveis, né, imobiliárias e, de maneira geral, em empresas que são formais, mas querem ter uma pegada um pouco mais moderna, tá? Então, é um código de vestimenta que talvez seja ainda, né, com algum grau de despojamento, mas um pouco mais próximo aí do formal mesmo. E o último nível de formalidade, que é o mais formal, é conhecido como formal profissional. E nesse realmente o rigor já é bem maior, né? Geralmente a gente vai ver praticamente só alfaiataria, então o costume completo. Quando eu falo costume, gente, para quem não está acostumado, basicamente é a calça de alfaiataria e o blazer de alfaiataria da mesma cor, né, com a mesma padronagem, sem o colete, né? Com o colete, que são 3 peças, a gente teria o terno. No Brasil é mais comum a gente conhecer o terno, né, e usar o termo terno para o costume, mas na verdade o termo correto seria costume para aquele conjunto de 2 peças e o terno seria somente para o conjunto de 3 peças que inclui o colete, né? Então, voltando, né? Nesse nível de formalidade, a gente vai ter mais a predominância mesmo de alfaiataria, e aí a gente pode ter tanto ternos como costumes, tá? Provavelmente a gente vai ter camisas mais abotoadas, com o uso provavelmente de gravata, tá? Sapatos bem formais, geralmente de cadarço, tá? Quando eu falo sobre ter ou não cadarço, é porque segundo a norma, né, a regra, digamos, orientações, quer dizer, os sapatos de cadarço, né, geralmente são mais formais, tá? Enquanto aqueles que não têm cadarço, mesmo que de couro, são um pouco menos formais, tá? E, enfim, uso de praticamente só cores neutras, tá? Uma mensagem de bastante seriedade, bastante autoridade, bastante formalidade, tá? Geralmente é um nível de formalidade usado por diretores, por empresas bastante tradicionais, tá? Algumas, por exemplo, do mercado financeiro ainda usam, e é muito normal que o segmento ali da advocacia, de maneira geral, utilize esse nível de formalidade, tá? Só abrindo exceções para, claro, aqueles momentos que os advogados não estão necessariamente atuando, por exemplo, dentro dos tribunais,
cartórios, etc, tá? Mas, de maneira geral, é o tipo de vestimenta que o ramo da advocacia usa de maneira geral, ok? Bom, agora que a gente conheceu o dress code, o que ele significa e os níveis de formalidade que orientam o dress code dentro do ambiente corporativo, vamos entender esse momento que a gente está vivendo de fim de dress code, né? Bom, o fim do dress code tem sido muito anunciado, tem feito algumas pessoas, inclusive, ficarem um pouco temerosas, né? Especialmente os homens que, a depender do segmento, tinham sempre uma forma muito específica de se vestir, né? Geralmente mais tradicional e mais formal, usando ali os famosos ternos e costumes, né? A partir do momento em que se extingue o dress code, muitas vezes se sentem perdidos em relação, e agora como eu devo me vestir, né? E, bom, eu já meio que falei que não é porque o dress code, né, a orientação, o código de vestir foi extinto que a gente não tem uma maneira adequada de se vestir, porque como vocês viram, a depender do nível de formalidade que a sua empresa, a sua organização tem ali, né, no ambiente que ela proporciona, existem formas mais adequadas de se vestir, né? Além disso, é importante que a gente perceba uma oportunidade também nesse fim do dress code, né? E eu diria que não é uma oportunidade necessariamente da gente simplesmente se vestir de qualquer jeito. Aliás, eu diria que é quase o extremo oposto. É uma oportunidade da gente sim colocar um pouco mais de personalidade na nossa forma de vestir, né? Um pouco mais da nossa essência e dos nossos objetivos pessoais, tá? Considerando ainda essa questão que eu trouxe de adequação e uma questão que eu trouxe lá atrás, né, um outro vídeo, sobre contexto, né? Então, assim, eu presenciei isso, né? Em algumas situações, as pessoas com o fim do dress code passaram, por exemplo, a se vestir de bermuda e chinelo para ir para o trabalho, né? Mas a minha pergunta é, que tipo de mensagem essas pessoas estão transmitindo sobre elas, né? Não se trata mais de dress code, mas se trata de o que eu estou comunicando sobre mim, né? Então, voltando, para mim, a grande oportunidade que o dress code, ou o fim do dress code, né, nos traz é justamente a possibilidade de dar uma intenção, né, mais pessoal para a sua forma de vestir, mas ainda mantendo uma adequação e um respeito ao contexto no qual você está inserido, né? Então, se você se sentiu perdido em relação ao dress code ou a falta dele, né, nesse caso, mais um convite, né? Mais uma vez eu vou convidar para que você pense de maneira muito estratégica mesmo sobre o que você quer transmitir sobre você, né? Estrategicamente, o que pode ser interessante que o seu vestuário, sua imagem pessoal diga, né? Nesse ambiente corporativo, nesse ambiente profissional, sobre quem você é, né? E aí, tentando respeitar ainda de alguma forma, os níveis de formalidade, essa adequação a cada um deles, né, ou ao específico que rege ali o seu ambiente de trabalho e o contexto no qual você está inserido, né? Eu acho que é bem importante a gente não perder esse viés e saber que, lembrar, né, na verdade, que a comunicação continua acontecendo, né? A sua comunicação por meio da sua imagem continua acontecendo. Não é porque o dress code acabou que você pode ou deva, né, largar de mão ali a sua maneira de cuidar da sua imagem pessoal, de zelar por isso, zelar pela imagem, pela mensagem que você está comunicando a seu respeito, né? Também há aqueles que gostavam, né, porque se identificam ou porque acham mais fácil de ter um dress code que fosse mais formal e se vestir de maneira mais tradicional e mais formal. E mais uma vez, não há problema nenhum nisso, né? A não ser que realmente esse formal possa atrapalhar a sua forma de se colocar, de se comunicar, né? Lembrando que às vezes isso é mais difícil, mas às vezes você quer passar uma mensagem de modernidade e o formal, né, esse formal mais tradicional não vai te ajudar
a fazer isso, né? Talvez você precise buscar ali no novo formal, no semi-formal, algo que possa ser mais adequado a esse tipo de mensagem que você quer passar sobre você. Mas não há qualquer problema de você continuar se vestindo de maneira formal, se isso for adequado a quem você é e especialmente ao que você quer comunicar sobre você, né? Mesmo com o fim do dress code, isso também é possível. E talvez tenha alguém aqui assistindo que esteja pensando assim, nossa, Estela, puxa vida, né? Eu vi no fim do dress code a oportunidade de gastar menos com roupa para trabalhar, ou enfim, com a roupa do trabalho, né? E acho legal a gente falar um pouco também desse aspecto, né, da imagem pessoal, porque eu sei que, especialmente para os homens, esse fator aí, eu não vou chamar de gasto, mas de investimento, né, na imagem e em peças de vestuário, às vezes pega, às vezes é o calcanhar ali que aperta, né, nessa história toda. Então eu quero primeiro chamar a sua atenção para o fato de você vai precisar se vestir, né? Continuar se vestindo. A diferença é em que ou como, né? Você vai estar se vestindo, em quais peças você vai estar investindo, né? E claro, o fim do dress code ele te dá mais liberdade para optar, né? O que é ótimo, mas não quer dizer que você vá gastar necessariamente menos, né? O que eu acho que é importante e que é válido a gente ressaltar é que, de fato, você vai poder fazer escolhas mais inteligentes, né? Então, por exemplo, em vez de ter necessariamente um guarda-roupa para trabalho e um guarda-roupa para o lazer ou para os seus momentos pessoais, você talvez possa investir em peças que sejam um pouco mais versáteis, né? Em peças que tenham uma boa durabilidade, porque isso também faz parte do composto econômico, né, desse cálculo ali, porque muitas vezes o barato também sai caro, né? Mas, quem sabe, você possa trazer mais peças que sejam, como eu falei, mais versáteis, que possam ser usadas dentro, né, de uma composição mais adequada ao trabalho, um pouco mais formal, e também possam ser usadas dentro de uma composição um pouco menos formal, um pouco mais despojada, para suas situações de lazer, as situações que envolvem a sua vida pessoal, né? Mas não se trata simplesmente de você levar as roupas que você usa em casa, que tem um propósito específico, né, direto para o trabalho, né? E nesse sentido, eu faço realmente esse apelo, né? Porque como a gente vem aqui construindo nesse programa, né, em cada episódio, e eu venho repetindo aqui, o meu convite a você é que você faça realmente da sua imagem algo que vai te ajudar a construir, a consolidar os seus objetivos profissionais, a sua imagem profissional, né? E o fim do dress code não pode significar, como eu falei, que você vai simplesmente largar a sua imagem profissional ao descaso, ao descuido, né? Muito pelo contrário, há oportunidade para que você traga um propósito mais personalizado, mais pessoal, né? Um pouco mais da sua essência e da sua personalidade, para inclusive se destacar dos demais, né? Para que seja um atributo aí de diferenciação, tá? E como eu falei, também não quer dizer que isso vai significar que você vai gastar mais, né? Mais ou menos aqui nesse caso, tem sempre que passar por uma análise de custo-benefício e também por uma análise de custo por peça, que um dia eu vou falar um pouco mais em detalhe aqui, mas basicamente é o cálculo que diz o valor que você gasta por uso daquela peça. Então, quanto mais eu uso uma peça, menor esse valor, né? Se eu investir X, quanto mais vezes eu usar essa peça, eu vou dividir esse X pela quantidade de vezes que eu usei, né? Então, por óbvio, quanto mais eu uso uma peça, desde que ela mantenha a sua qualidade, as suas características intactas, né? E claro que isso também passa por uma questão aí de manutenção, né? De cuidado com a peça, mas se eu tenho uma peça de qualidade que eu consigo usar várias vezes, mesmo que eu tenha eventualmente investido um valor maior nela,
esse custo se dilui pela quantidade de vezes que eu vou ser capaz de usá-la, né? O que nem sempre acontece uma peça mais barata, né? Às vezes acontece de realmente uma peça mais barata ter um tempo de uso maior, né? Mas muitas vezes ela se desfaz ou perde sua qualidade um pouco mais rápido e aí você vai ter um número de usos reduzido, ok? Então, pequenas pinceladas aqui de aspectos relacionados ao viés de investimento, né, de economia nesse guarda-roupa. Lembrando que quando eu falo aqui de a gente conseguir se vestir bem, ou né, com propósito, com qualquer orçamento, eu tô também falando de escolhas bem feitas, né, de compras inteligentes. O que, mais uma vez, né, reforçando, o fim do dress code propicia também, já que, passando a ser uma opção completamente minha, eu posso optar por investir em peças que sejam mais versáteis, né? E que com boa qualidade me tragam uma maior quantidade de usos, né? E de oportunidades de uso, ok? E aí, gente, para ser bem didática aqui nesse vídeo, porque a didática é algo que a gente tem que buscar também, né? Especialmente quando o tema é um pouco mais intangível, como é a imagem pessoal, eu quero aqui exercitar com vocês um jeito certo e um jeito errado de encarar o fim do dress code, tá? Para que vocês consigam entender, talvez aí, em resumo, o que eu quis trazer, né, nesse papo do nosso episódio 4 aqui do programa. Qual é o jeito errado, na minha opinião, de você encarar o fim do dress code? É você entender que a partir do fim da orientação, você pode se vestir de qualquer jeito, né? Inclusive sem propósito, sem intencionalidade e sendo bastante descuidado, que é o que eu tenho visto aí acontecer em alguns casos, né? E o que seria o jeito certo, então, Estela, de fazer, de lidar, né, com o fim do dress code? Basicamente, aquilo que eu acabei de dizer, é você aproveitar essa oportunidade para trazer um pouco mais de personalidade, de pessoalidade na sua forma de se vestir, mas ainda respeitando o nível de formalidade e o contexto no qual você está inserido, né? Mas fazendo sim dessa vestimenta, dessa imagem pessoal, uma forma de diferenciação, né? Uma forma de se destacar ali no ambiente corporativo em que você atua, seja qual for, né? E aí a gente tem aí os mais diversos tipos. Então, para finalizar o nosso papo e ajudar um pouco mais quem tá perdido aí, perdidaço com o fim do dress code, eu quero apresentar para vocês o que eu chamo de 3 níveis de conforto, tá? E isso eu acho que vai ajudar quando vocês estiverem aí pensando, meu Deus, eu não sei por onde começar a me vestir para ir para a empresa, para o trabalho, agora que não tem mais o código de vestir, né? Então, primeiro, o nível de conforto individual, né? Esse nível de conforto individual é pensando no seu conforto mesmo, né? Você tem que conseguir se vestir de uma maneira que te traga conforto naquilo que você executa, né? A gente tem aí as mais diferentes formas de trabalho, né? Tem algumas pessoas que vão trabalhar um pouco mais usando o próprio físico, tem pessoas que trabalham sentadas o dia inteiro, tem pessoas que trabalham andando o dia inteiro, né? Então a gente precisa, obviamente, se vestir com coisas, com peças, com itens que vão propiciar o meu conforto para que, obviamente, eu consiga executar a minha atividade da melhor maneira possível. Tá? Então, o primeiro nível de conforto é esse, o individual, pensando no seu conforto aí térmico, conforto, como eu falei, né, do caminhar, o conforto de se sentir bem para se mover, caso você se mova muito, né, na execução da sua atividade, enfim, o seu conforto, tá? O outro nível de conforto é o nível do conforto do outro, né? E esse outro, ele pode ser o seu cliente, ele pode ser o seu colega de trabalho, né? Basicamente as pessoas com as quais você vai lidar, né? E esse conforto muitas vezes passa também por uma noção de respeito, né? Então, por exemplo, se você trabalha com atendimento ao público,
bacana, talvez, evitar o uso de peças de vestuário que possam ofender o outro ou possa entrar numa rota de colisão ali, exemplo. Camiseta de time, né? Camiseta que traz alguma mensagem ofensiva, seja de cunho religioso, seja de cunho, enfim, qualquer tipo de cunho, né? Qualquer tipo de mensagem que possa ser entendida pelo outro como alguma ofensa, né? Então é importante a gente pensar no outro nesse aspecto de respeito, né? Outra coisa que eu gosto de falar, né? Eu falo muito pro feminino que isso acontece mais, mas mesmo no masculino. Às vezes a gente calça um sapato que no nosso caminhar, por exemplo, faz muito barulho, né? Os homens têm aqueles sapatos com um certo amortecimento, assim, que às vezes ficam mais antigos e quando vocês pisam fazem aquele nhec, nhec, nhec. E isso pode ser altamente perturbador para pessoas que têm uma hipersensibilidade sonora, por exemplo. Acontece muito, né? A gente está vivendo aí a era da neurodiversidade, então é importante a gente pensar ali que eventualmente uma pulseira que faça muito barulho quando você se move, esse sapato que faz barulho quando você caminha, pode também incomodar o outro, né? Então, o segundo nível de conforto é esse conforto, é o conforto do outro, né? E, por fim, a gente tem o conforto da empresa, é o conforto institucional, né? A gente tem que lembrar que quando a gente está ali atuando à frente de uma empresa, né, a gente representa aquela empresa, a gente é o cartão de visitas daquela empresa, né? Então, a minha forma de me vestir não pode ir contra aos valores, né, ao propósito, ao posicionamento da empresa, aquilo que ela busca oferecer, né, por exemplo, aos seus clientes, né? Então, é muito importante que a gente não esqueça, né, que nós somos cartões de visita das empresas dentro das quais a gente trabalha, né? E aí conhecer o sistema de valores da empresa, conhecer missão, visão, posicionamento, propósito, tudo isso, né, o composto ali institucional da empresa vai me ajudar a também exercitar de uma maneira mais clara, mais consistente e mais adequada esse ato, né, de me vestir e de construir a minha imagem pessoal dentro do contexto do fim do dress code. E assim eu encerro esse episódio. Eu espero que tenha sido elucidativo, que te ajude, né, se você está enfrentando esse momento de fim de dress code, que traz realmente muitas dúvidas, né, e que você possa, como eu falei, aproveitar esse momento para desenvolver, para aprofundar, né, seus conhecimentos sobre imagem pessoal e, quem sabe, passar a utilizar o seu vestuário, né, a sua aparência e todos os outros elementos aí da imagem pessoal a favor aí da sua trajetória, como um diferencial para se destacar e com bastante contexto e adequação. Não se esqueça dessas palavrinhas, ok? Te aguardo aqui no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau!